bênção. Convence-te de que, se a luta é grande, a bênção não é menor. O Senhor jamais nos deixa à mercê de nossas fragilidades. Para quem caiu, são inúmeras as oportunidades de soerguimento. Se muitas são as mãos que te impelem para o abismo, em número bem mais expressivo são as que te sustentam no caminho reto. Se te soam aos ouvidos vozes que te induzem ao desalento, outras se articulam, infundindo-te coragem. Quem somente olha para baixo dará sempre maior destaque aos espinhos e pedrouços da jornada. Levanta os teus olhos acima da linha do horizonte e verás que, quanto mais escura a noite da provação, estrelas tremeluzem no firmamento. Renove-se a cada dia por meio das experiências que sucessivamente você acumula. Modifique para melhor os pensamentos, a linguagem, os hábitos e as emoções. Quem deseja vencer, procura continuamente se superar, driblando a rotina e o marasmo. Permita-se a alegria de progredir sempre, vencendo a estagnação em que muitos se comprazem. Desenvolva novas qualidades, aprimore seus conhecimentos, conquiste novas amizades e amplie sua influência positiva sobre as pessoas. Aguça os sentidos. Quando Deus necessita falar mais diretamente contigo, Ele pode fazê-lo pela boca de quem, talvez, consideres menos habilitado a isso. Portanto, sobre a terra, em todos os idiomas, não faltam intérpretes à palavra divina, mas sim ouvidos dispostos a escutá-la e, sobretudo, a entendê-la. Pelos lábios de uma simples criança, pode chegar-te o recado que, desde muito, anseias por receber do mais alto, traçando-te novos rumos. No diálogo que travas com o anônimo pedinte na via pública, podes registrar a orientação que, de maneira inesperada, o Senhor te endereça através de quem mal sabe verbalizar o que pensa. Não te tornes voluntariamente surdo à voz que jamais se cala, mormente nos instantes em que ouvi-la se te faz mais necessário. Aguça os sentidos, sê humilde e escutarás a Deus, inclusive na despretensiosa nota de uma canção ou no verso de um poema que alguém declama aos passares. Boa noite a todos. Convidamos a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos serenar os nossos pensamentos, essa turbulência de pensamentos, e nos colocar efetivamente para dentro desse espaço, que foi preparado com muito carinho pela espiritualidade amiga. Agradecemos a presença dos nossos anjos guardiões, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que contribuem para a harmonização desse ambiente. E possamos ficar atentos às mensagens que serão trazidas essa noite, às instruções baseadas no Evangelho do Cristo, para que a gente possa absorver da melhor forma esses conhecimentos e, acima de tudo, buscar maneiras de colocar em prática na nossa vida. E possamos sair daqui hoje um pouquinho melhores do que quando chegamos, mais tranquilos, com essa sensação de paz, de harmonia que a casa proporciona e que essa harmonia permaneça conosco, porque somos nós que iremos definir as nossas vibrações. Pedimos à espiritualidade amiga e desde já agradecemos pelo amparo ao nosso irmão e expositor da noite, Jefferson, que ele possa ser intuído, amparado e que traga, como sempre, boas palavras para todos nós. Senhor, agradecemos a oportunidade desse encontro
de estarmos aqui juntos, reunidos, buscando o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual. Desde já agradecemos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito boa tarde a todos. Eu escutei os encarnados, mas foi bem baixo. Os desencarnados ressoou mais alto. Boa tarde a todos. Viu só? Agora uniu um coro, desencarnado e encarnado. Não é isso? Que a paz de Jesus se faz presente em cada coração que aqui está conosco. Prazer enorme sempre aqui estar essa casa que é o meu berço. É aqui que eu venho crescendo em diversos sentidos, sobretudo espiritual. E é sempre muito bom poder aqui estar revendo esses rostos amigos e queridos de sempre. Gente, a temática de hoje é uma temática interessante a nós, porque eu vou trabalhar duas perspectivas. A primeira vai ser explicando a respeito dessa parábola do semeador, e depois vou trazer para o pessoal, né? Então, em um determinado momento, Jesus lá estava proferindo essa parábola que é fantástica e maravilhosa, que se intitula a parábola do semeador, que se encontra no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13. Nessa parábola, Jesus vai iniciá-la dizendo: o semeador saiu para semear a sua semente. Então, no primeiro momento, a gente tem que entender quem é o semeador e o que ele semeia. E a gente vai se ancorar nas obras de Caibar Schudel, das parábolas, Rodolfo Caligares e tantos outros estudiosos aí que têm obras a respeito de parábolas. Então, o semeador, no primeiro momento, é Deus. Em um sentido macro, universal, Deus semeia a vida. Nos planetas, nas estrelas que cria, nas vidas inteligentes que habitam outros planetas, afinal, na casa do Pai há muitas moradas, asseverou Jesus. Mas em um sentido micro, pessoal, ele semeia a vida. Nós somos parte desta dança linda que se chama vida. Não é isso? Nós somos parte. E essa vida vem se constituindo, isso que é magnífico que a doutrina espírita vai mostrar, desde o reino mineral, quando ainda éramos um princípio inteligente. Dirá Emmanuel na pergunta 79 da obra O Consolador, que o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Então é ali, naquele reino mineral, que a gente começa a desenvolver um princípio energético. Olha que coisa linda, da lei de atração. Essa mesma lei que agora se perpetua entre nós, atraindo seres encarnados e desencarnados a nós. Ela se iniciou aonde? Ali, no reino mineral. Depois avançamos para a sensação, depois para o instinto, depois para a razão. Aqui estamos. Então, o homem moderno, racional. Subtende que os nossos problemas eram para estar atenuados. Quem dera, não é? Se a razão nos tirou do mundo dos instintos, por vezes ela também nos aprisiona lá. Que coisa meio filosófica, né? O que nos tira, nos coloca. Por vezes, a gente deixa que essa natureza animal sobressaia a natureza humana.
E é por isso que a doutrina espírita vem entrar alertando que é preciso se instruir e amar, porque a instrução é fundamental e o amor é o que nos transforma. Se a instrução nos desperta, o amor nos aperfeiçoa. São duas asas. E aí, quando ele semeia essa vida, e nós fazemos parte de tudo isso, ele também decide agora semear, no primeiro momento. A primeira semente que ele semeia é a da vida. E aí depois ele vai semear a semente de suas leis, de seu amor. Leis que a priori, na pergunta 621 da obra O Livro dos Espíritos, estão aqui, na nossa consciência. Por isso que às vezes nos bate uma ideia instintiva de que isso é errado. Por isso que às vezes um ateu tem um senso moral absoluto, como o do religioso talvez não, mas um senso moral reto. Não são todos os ateus que são desvirtuados moralmente, desregrados. Não são. Só que por que a gente esqueceu essa palavra? E não é objetivo, não vai ser objetivo meu aprofundar isso no sentido de que, se ela está em nossa consciência, o que é estar consciente? Eu estou consciente, olhando aqui para o Carlos, para o Sr. Castro, para a querida Maria. Estamos conscientes. Por que eu não estou lembrando da lei que está gravada aqui? Porque há níveis de consciência. Aí a gente esbarra na psicologia transpessoal, que a gente deixa para outra hora. Mas há níveis de consciência, e quanto mais presos estamos na matéria, mais baixos e degradantes serão os níveis conscienciais que teremos. Mais unilateral, ou seja, fechada, vai ser a nossa visão. Mais pequeno vai ser o nosso caminhar, mais doloroso vai ser o nosso prosseguir. E aí entra a doutrina espírita querendo dilatar essa visão, ampliar essa consciência. E a consciência se amplia pelo conhecimento de si, a priori, pela instrução dentro da doutrina e de tantas outras obras, sejam elas espíritas ou não, mas de caráter sério. Mas, acima de tudo, a consciência se amplia quando a gente decide amar. Eu sempre, quando eu olho Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele era um ateu, mas ateu raiz, gente, não era ateu Nutella, não. Pensa naquele ateu, aquele ateu kardeciano que o Kardec escreve lá. É aquele, para pior. Mas ele asseverou em sua obra fantástica e potente, em sua ciência metafísica transformadora, porque existe psicologia antes de Freud e depois dele. Então, esse espírito, em seu ateísmo absoluto, asseverou que a cura é pelo amor. Aquele que não ama adoece. Então, olha que interessante, há níveis de consciência. E a consciência se amplia pela instrução. Aprendemos o que é certo ou errado. E começamos a viver. Não é interessante isso? Então, às vezes, a gente esquece o que está guardadinho aqui dentro. E aí Deus envia os seus semeadores. Em um sentido largo, Jesus, o maior de todos os semeadores que pisou aqui na face dessa terra. E ele semeou novamente essa semente que está aqui, na consciência, mas que foi esquecida. Mas ele também veio ampliar uma semente que já tinha sido semeada por Moisés e aquela epopeia judaica de mediunidade linda, que é o poema judaico.
E aí ele trouxe o amor, ele trouxe leis maiores. E aí ele vai dizer que frente a essa palavra, a essa lição que ele coloca, o homem encarnado e até o espírito desencarnado tem estados de consciência frente a esta palavra. À beira do caminho, pedregulho, espinho e terra boa. Então, quando o semeador saiu para semear, ele vai dizer que ele semeou. Parte da semente ficou na beira do caminho, outra parte caiu entre as pedras, cresceu. Aí veio o sol, como não tinha muita raiz, queimou, morreu. A outra parte caiu entre os espinhos a sufocaram. E a outra parte caiu em terra boa, que deu 100 frutos por 100 e aí infinitamente. Então há 4 locais, mas esses locais não são exteriores, são interiores. À beira do caminho. Que local é esse? Então, frente ao Evangelho, à doutrina espírita, há indivíduos que ainda são indiferentes a tudo isso. São presos ao aqui, ao agora, ao consumismo, ao ter para ser, ao consumir para existir. Vivem freneticamente o mundo das paixões. Esse é o primeiro nível. Essa indiferença, essa brutalidade frente a esse diamante que é o Evangelho. Então diz, essa mensagem de Jesus é meio careta, é meio dificultosa, não sei se é tudo isso, será? A pessoa fica indiferente a isso. Indiferente, sobretudo, ao amor, à dor do outro. Então a pessoa está em um estado, por assim dizer, o que a psicologia transpessoal, The Rope, chama de sono acordado sem sonho. É como se a gente fosse um robô. A gente acorda, satisfaz nossas necessidades básicas, faz o que deve ser feito, vai trabalhar, almoça, volta, toma banho, dorme, satisfaz nossas necessidades básicas e assim vai indo o dia. Um robô, uma máquina. Grande parte para esse estudioso da psicologia transpessoal, dos homens ainda estão nesse estado de consciência. E frente ao Evangelho, por vezes, também estamos nesse mecanismo contínuo. E, gente, não é preciso ir muito para sair disso. A gente pode estar no trabalho e alguém quer desabafar, você pode ceder o ouvido. Um familiar dificultoso, você executa ali com ele a caridade, bem compreendida, bem feita. E por aí vai. São pequenas ações que vão nos tirando desse estado biológico. É biológico. Aí quando a gente vem para o indivíduo que está ali, de acordo com Jesus, entre as pedras, aquela semente que o semeador semeou e aí caiu entre as pedras. A pedra está aqui, não está lá. Aqui, dentro de nós. Então ele recebe a palavra, ele entende a mensagem, só que ele ainda não encontra força para viver. Por vezes a gente está nesse nível, não é, gente? E é difícil, né? Colocar em ação todo esse compêndio doutrinário, tudo isso de informação que a gente recebe aqui. A gente aceita Jesus, a gente sabe que é potente essa mensagem, é transformadora, mas às vezes a gente não tem força. A gente não deixa que a mensagem aprofunde dentro de nós, crie raiz em nosso ser, porque a alma está suja. Com a pedra do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, do ressentimento, da mágoa, do ódio, da vingança.
por aí vai. Aí a mensagem do Cristo não tem como aprofundar. A árvore do Evangelho não tem como nascer. Olha só que interessante. Porque quando a gente decide carregar sentimentos negativos, imagina os senhores, já devem ter visto a imagem de um lixão. Já viram? A nossa alma, quando a gente decide carregar sentimentos negativos, é a mesma paisagem, a mesma fotografia, só que são lixos emocionais. Entende? E que vai adoecendo a gente fisicamente, mentalmente. A OMS estipula que até 2033 a depressão e a ansiedade serão as duas maiores causas de paralisação da criatura humana. Muita pedra, muito cascalho, muito conflito não resolvido. Muito ego, pouca essência. Muito eu, pouco Deus. E é isso que vai gerando o adoecimento. E aí Jesus vai trazer um outro estado. Vai dizer, tem outros que também escutam a minha palavra. Só que agora não cai mais entre as pedras. Cai entre os espinhos. Olha que interessante, cai entre os espinhos. Rodolfo Caligares vai trazer na obra Parábolas Evangélicas, que se encontra na Casa Máter da Doutrina, a FEB, ele vai trazer que os espinhos são os desejos, a que cedemos, os nossos impulsos sexuais, materiais, as nossas paixões, ou seja, tudo aquilo que excede o puramente normal. E o espinho vem e sufoca por quê? Porque o espinho é prazeroso, E olha que interessante, Jesus colocou espinho, crava na carne, mas você continua com ele lá cravado. Mas Jesus deixou claro, esse causa dor. A pedra causa dor. Mas imagina um espinho espetar. É doloroso, não é? Então, subtende-se que estes que estão neste estágio, ou seja, recebem a mensagem, eu acredito na doutrina espírita, eu acredito na mensagem do Cristo, Jefferson, é potente, transformadora, mas ainda não consigo sair de um padrão vibratório, mental, comportamental. Então, esse espinho vai sufocar pouco a pouco a semente. Só que ao mesmo tempo que ele sufoca, ele te machuca. Quantos aqui chegaram, não é isso? Um centro espírita, história perfeitamente normal, pela dor. Tinha algum espinho cravado ali. E aí tem aquele que cai em terra boa. Porque a terra boa, gente, que Jesus fala, é quando o semeador jogou a semente. Ela caiu, cresceu e está dando fruto. Às vezes o fruto é um pouco pequeno. Os trabalhadores aí vão entender, né? Às vezes a gente tenta dar um fruto mais robusto, mas não dá certo não. A gente está um pouco bambo, mas continua dando fruto. Continua produzindo. Pode cair, mas levanta, pode se equivocar, mas reconhece o erro, prossegue adiante. Esse é o terra boa. Não é perfeito. Jesus não assinala que o indivíduo terra boa tem a perfeição relativa, assim como ele tem. Não. Mas é aquele que se esforça para viver a mensagem do Evangelho. Terra boa. E é viver em todos os setores. Centro espírita, em casa, em todos os locais. Trabalho, na rua, em todos os locais. Mas aí, então agora entendendo, no primeiro momento fica a indagação. Vou colocar no pessoal para vocês se fazerem essa pergunta, tá bom?
Eu, Jefferson, e aí vocês trocam o nome. Em relação ao Evangelho, em termos de vivência, estudo, mas sobretudo vivência da mensagem de Jesus à luz da doutrina, estou à beira do caminho, ou ainda tem muita pedra, ou tem algum espinho que está me alertando, ou estou caminhando para o terra boa. E, gente, quando a gente chega em terra boa, agora eu vou descansar. Negativo, para você voltar para cá, para o espinho, é rapidinho. Então são níveis de consciência, de maturidade psicológica, espiritual. Só que agora eu quero trazer uma reflexão a nós. De tempos em tempos, Deus envia os seus semeadores. Jesus, no sentido macro. Aí a gente vai ver Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes, Leon Denis e tantos outros. Dona Ivone, todos esses grandes nomes. Os senhores que aqui abrem o centro espírita, que dão um estudo, que limpam o chão, o banheiro, que servem a água, que ficam na recepção, que fazem um diálogo fraterno, são semeadores em plano menor. Os senhores da plateia são semeadores em plano menor também, dentro do lar, nos diversos ambientes sociais. E aqui fica a primeira reflexão. O que estamos semeando nos corações que conosco estão? E o que estamos semeando em nós? Se a nossa semeadura for um mar de destruição, de lágrimas na vida das pessoas, a colheita vai ser dolorosa. E ser espírita é ser portador dessa oportunidade preciosa, gente. Tem gente que fala assim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Cuidado. Resolve aí agora. Tenta. Não é? Não arrasta para amanhã a pendência. O carnê já está grande. Eu estou tentando aí quitar um pouco, metade do meu carnê. Fizeram aí, eu acho que até uns 80 anos para mim, eu não sei, sabe, gente? Se eu conseguir quitar metade do carnê, tá bom. O objetivo é eu não me endividar mais 80, o dobro. Aí não dá. E como que a gente vai se endividando? Quando o orgulho e o egoísmo tomam conta. Uma característica fundamental do orgulho e do egoísmo é que eles nos colocam no polo do poder. E em um sentido junguiano, se a gente está no polo do poder, a gente está distante do polo do amor. Olha que interessante, gente. O que é o polo do poder? A pessoa quer que o indivíduo, os familiares, as pessoas ao seu redor, pense como ela, ajam como ela, às vezes sintam como ela, façam o que ela acha que deve ser feito. Tudo isso é poder. E o poder é ilusão. Tudo é força, mas só Deus é poder. Quando se trata da esfera humana, poder é ilusão. O amor é a única verdade. Que tanto o amor sobrevive à própria morte. O amor vence a própria morte. E conecta seres pela eternidade. Olha a potência do amor. O amor pega indivíduos que estão lá nos abismos trevosos e transforma eles em anjos. Foi aquele amor professado por Jesus na cruz, na obra Estante da Vida, quando Judas tinha entregado e colocado ele ali, naquele tronco de madeira, e chega um espírito, na mensagem que se intitula O Anjo Solitário, chega um espírito e ele sussurra no ouvido daquele espírito pedindo
que ele fosse buscar Judas nos abismos que ele estava porque ele tinha acabado de se matar. Ele perdoou quem colocou ele na cruz. Isso é lição de amor. Potente, transformadora. A gente está tentando ainda mais chão, né? Mas aí, a última reflexão dessa tarde. Olha só, gente. Então, primeira reflexão. Em relação ao Evangelho, estamos à beira do caminho, estamos no espinho, na pedra ou em terra boa. Reflexão que a gente tem que fazer no nosso interior. Além disso, o que estamos semeando nos diversos locais que estamos indo? Por fim, o que estamos deixando que o mundo semeie em nós? Gente, a doutrina espírita é contrária à legalização do aborto, legalização de arma, pena de morte, por aí vai. Se a gente deixa que as teorias humanas semeiem este joio em nossos pensamentos e a gente cria uma convicção nisso, a gente vai ter que prestar conta disso. Claro que vai. E a gente precisa entender toda essa temática. A gente precisa ter a base doutrinária por conta disso, gente. Por isso que tem uns cursos aqui. Porque nem tudo que é humano é certo. E não se trata de ideologias políticas, se trata que o cristão tem um norte, o espírita tem o quê? O Cristo. E as obras doutrinárias. Saiu fora, está errado. Espírita tratando aborto como assunto somente de política pública, está se endividando. E não adianta filosofar, não adianta colocar embasamento teórico, filosófico. Está errado. Pergunta 702 da obra O Livro dos Espíritos. Codificador pergunta às entidades venerandas quando que o aborto não seria crime, se seria algo lícito. E eles respondem claramente: quando a mãe, a vida dela, a vida dessa mãezinha corre risco. Só. Jefferson, então, mas tem outras questões sociais, isso e aquilo. Não tem. Apoiou? Vai pagar. Ajudou? Vai ter que se ver com a lei. É assim que funciona. Eu vejo espírita agora, na atualidade, andando pelas casas, querendo filosofar sobre isso, sobre arma, sobre droga, sobre pena de morte. São princípios que estão ali na doutrina e que ferem a lei de amor. Ponto. Está errado. Entende? Tem coisa, gente, que a gente tem que ser flexível. Existem temáticas que requerem uma flexibilidade e outras que requerem uma rigidez. Certo é certo, errado é errado. E Kardec dá a base. Então é preciso sempre que nós reflitamos. Independente de qualquer ideologia, gente. Foi como eu falei, qualquer coisa que tira a vida do ser humano, seja arma, seja aborto, qualquer coisa, está errado. Cuidado com o que o mundo quer semear dentro de nós. E isso é importante, essa reflexão e essa firmeza. Né, meus queridos? Então, finalizando, primeira pergunta, repetindo pela terceira vez. Em relação ao Evangelho e à mensagem do Cristo, essa mensagem poderosa, estamos à beira do caminho, indiferentes? Estamos entre as pedras, ou seja, precisa limpar para a árvore do Evangelho descer a raiz? Limpar das mágoas, dos ressentimentos, da culpa? Ou estamos com muitos espinhos
vinculados à matéria, aos desejos, às coisas do ego, do eu, e pouco às coisas de Deus, as coisas divinas, atemporais. E o que é atemporal? O amor. Ou estamos ali na terra boa, o indivíduo que agora decide amar. Amar debilitadamente, mas amar. Porque o amor requer contínua entrega. O amor requer uma contínua energia. Aquilo que Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino, da Dor, coloca como a maior potência da alma, a vontade. Porque nós não iremos amar somente aqueles que nos amam. Mas por que o amor deve ser um caminho inegociável, diário, e temos que nos esforçar todos os dias para estar neste caminho? Porque vai parecer pessoas que nós possuímos entraves. E se não tomar cuidado, essa semente que está aqui morre com o sol das adversidades, das dores. Chega o mundo, as aves comem essa semente e por aí vai. Então, lição que está na parábola do semeador há mais de 2000 anos. Eu sempre digo, está na epígrafe da obra Kardec, a chave para entender Jesus. Não venere homens e títulos, segue o Cristo. Qualquer um aqui é falível. A mensagem de Jesus não. E é só ela que nos traz alegria, é só ela que nos tira paulatinamente, junto a um tratamento psicoterápico e por vezes psiquiátrico, dos abismos, dos transtornos mentais, dos adoecimentos físicos. É só essa mensagem. E depois, o que estamos semeando nos corações de outras pessoas e em nós? E o que estamos deixando que o mundo semeie em nós? O semeador saiu a semear. E por fim, gente, nós somos extensão do amor de Deus. E na condição de semeadores em um plano menor, temos condições inúmeras de semear o amor, a caridade, a tolerância, a paciência, a fraternidade, a compreensão em diversos locais. Então, que nós sejamos pontes dessa semeadura universal, que em um primeiro momento desce para esse plano tão pequeno. Mas nós somos extensões dessa semeadura. E relembremos as palavras de Leon Denis, ainda na obra já citada aqui, na parte 3. Deus criou o amor e do amor tirou a vida, dando-a à criatura. Ele não criou a vida e nela colocou o amor, ele tirou a vida do amor e deu. Todas as vezes que nos distanciamos do amor, deixamos de viver, passamos a sobreviver. Que essa semeadura de amor comece em nós e se estenda, portanto, a outros corações. Um abraço, é sempre um prazer estar junto de vocês e que a paz de Jesus se faça presente em cada coração. Vamos então agora, nesse momento de prece, de reflexão, agradecer pela vida que temos, pelas dificuldades que passamos para o nosso aprendizado, pela bênção de estarmos aqui reunidos, ouvindo e sentindo dentro de nosso coração, de nossa alma, esse clima de paz, de harmonia, de luz, que possamos levar todo esse clima em nosso coração para os nossos lares. Ampara, Senhor Jesus, a este planeta com a tua luz, com o teu amor, com a tua misericórdia. Ampara todos os habitantes, os encarnados e desencarnados que aqui moram, que aqui vivem.
Que eles possam receber, Senhor, em seus corações e em suas mentes, um despertar. E nesse despertar, buscarem o seu crescimento espiritual. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, dessas mensagens que recebemos aqui. Ampare a todos com a tua luz. Graças a Deus.